Oi, gente, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Estou tentando aqui usar, uma entrada de microfonezinho aqui para ver se diminui o eco das aulas, né? Na aula passada nós tivemos bastante eco e isso incomoda um pouco, fica chato para entender também. Espero que hoje seja um pouquinho melhor, tá? Nós vamos para a nossa aula de física e eu quero lembrar para vocês que nós relembramos a velocidade média naquele tempo. Depois nós passamos a ver a questão da aceleração média numa outra videoaula, tá bom? Nós teremos sim uma aula para a gente fazer isso pelo Meet, uma aula instantânea com vocês, mas não será nem hoje nem amanhã ainda, porque não estou tendo condições de fazer por Meet, mas talvez eu até pense na possibilidade de usar o dia de amanhã para poder usar uma para matemática e lá na frente usar de física e a gente fazer essa aula, porque é mais fácil de tirar dúvidas, tá bom? Dessa questão de aceleração média, eu quero trazer algumas informações para vocês poderem relembrar aquilo que vocês já viram. A primeira coisa que a gente vai ver aqui são as abreviações, para que você se familiarize, tá bom? A primeira coisa que a gente vai ver é o que significa AM. Tá na cara já, né? E a gente já vai até fazer só assim para ganhar tempo. AM vai estar sempre relacionado à aceleração média, tá bom? Essa é a primeira informação. E o que seria meu delta V? Delta V vai ser sempre a variação de velocidade. Então eu vou precisar saber qual é a velocidade todas as vezes que a gente for trabalhar essa aceleração média. No futuro nós vamos tirar para vocês, né? A gente vai trazer para vocês outras coisas mais claras sobre isso direitinho, tá bom? Mas aqui estou falando da velocidade média do móvel. E T, delta T, nós estamos já calejados de saber, né? Vai estar sempre falando da variação do tempo, tá bom? É a variação do tempo que a gente vai estar trazendo para vocês. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que todas as vezes que eu vou calcular a minha aceleração média, não estou falando de aceleração instantânea, estamos falando de aceleração média, eu vou sempre lembrar que AM significa aceleração média, delta V está querendo a velocidade e delta T está pedindo o tempo. Então, vamos criar uma ilustração básica aqui para a gente entender mais ou menos isso. Rapidinho eu crio aqui para vocês, espera aí. Pronto, aqui a gente tem um ponto de partida. E aqui nós temos um ponto de chegada. A bicicletinha lá da frente deu uma freada, ficou estranha. Mas nós precisamos colocar um indivíduo, né, nessa bicicleta aqui. Então, vamos sentá-lo aqui. E, de novo, vamos sentar aqui. Pronto. O que é que eu vou fazer? Eu não vou agora trazer para vocês nem posição final, nem posição inicial, que nesse caso, por enquanto, é desnecessária. Eu vou só trazer para vocês que aqui assim, tá? Que essa bicicleta, com esse camarada, nesse sentido, ele fez esse percurso andando a uma velocidade média. Deixa eu ver, uma bicicleta geralmente anda o quê? Vamos colocar que isso aqui é rápida, né? Ela andou a 80 km por hora, tá bom? E o que é que ela fez? Ela andou por 2 horas. Eu quero lembrar vocês que a gente está trabalhando sempre quilômetro por hora, mas pode ser metros por segundo, metros por centímetro. A gente vai rever isso, vai ver isso mais à frente, tá bom? Baseado nessas informações, eu posso calcular a aceleração média dessa bicicleta? Posso sim, eu posso calcular a aceleração média desse indivíduo tranquilamente. Como é que eu faço isso? Agora a gente vai pegar as informações que tem no desenho
que também pode vir em forma de texto escrito, uma narrativa, e também pode vir através de gráficos e por aí vai. Com o tempo a gente vai vendo tudo, tá bom? Então, o que é que eu tenho de informação naquilo ali? Eu tenho aqui, vou colocar aqui de novo aqui embaixo para desembolar, tá bom? A aceleração média é igual a ΔV. ΔV está falando de velocidade. Qual é a velocidade desse indivíduo? Eu tenho que a velocidade aqui foi de 80 km por hora, certo? Embaixo, aqui está dizendo que eu vou dividir por ΔT, que é o tempo. Quanto tempo ele gastou para fazer esse percurso? Ele gastou 2 horas. O que é que eu vou concluir? Qual é a minha aceleração média, afinal de contas? 80 dividido por 2. Então, eu sei que foi 40. Agora vem uma coisa. Lá na velocidade média, era metros por segundo, era quilômetros por hora e tal. E aqui nesse caso, eu tenho uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção, que eu vou precisar que vocês não misturem com a questão da velocidade média, tá bom? Na minha resposta, nesse caso, eu vou colocar assim. O que é que eu tenho da velocidade? Quilômetro por hora. E o tempo? Hora. Eu vou colocar assim? Não. Eu simplesmente pego esse hora repetido e coloco. Então, a aceleração média ela vai estar sempre com o resultado ao quadrado para evitar esse tipo de coisa. Essa seria a minha resposta. Tá bom? Agora eu vou inverter uma coisa aqui. Se de repente, a cada espaço de tempo, eu fosse colocando uma velocidade média diferente, como é que funcionaria? Ou eu tivesse a inicial e a final. Nesse caso, ele se assemelha com aquilo que a gente viu na velocidade média na aula anterior, nas aulas anteriores. Então, para isso, esse vai ser justamente o desafio que eu vou passar para vocês. É o que eu quero de vocês, é essa informação. Eu tenho aqui uma questão, que é a questão desafio, que eu vou deixar para a aula de hoje. Lembrando, mais uma vez, todas as vezes que a questão for questão desafio, vocês não têm a obrigação de acertar a questão. Vocês estão sendo desafiados para ver se entenderam o conteúdo e já conseguem praticar. Mas registra, mesmo que você me mande correto ou errado, registra o fato de vocês terem assistido a aula e participado, né, dessa aula. Olha como é que está aqui. Um carro de corrida é acelerado de forma que sua velocidade média, aqui a velocidade média dele, em função do tempo, está aqui o tempo, é dada conforme a tabela. Então, o que é que eu tenho nessa tabela? Quando o carro estava no terceiro segundo, a velocidade dele era 20. Quando o carro estava 6 segundos, ou seja, 3 segundos depois, a velocidade dele era 30. E quando o carro estava no segundo 9, 3 segundos depois, novamente, a velocidade dele era 60. A pergunta é, qual o valor da aceleração média desse móvel? Eu não vou responder a questão para vocês, mas vou mais ou menos deixar uma dica aqui para vocês entenderem, tá? Que dica que nós vamos deixar aqui? Eu tenho a velocidade prontinha? Não. Mas eu tenho, olha só, daqui para aqui, quanto foi a velocidade? 10. Daqui para aqui, quanto foi o tempo? 3. Dá para calcular? É o desafio que vocês vão ter. Outra, no segundo 3 e no segundo 9, ele tinha 20 e tinha 60. Então, se eu colocar que a velocidade final foi 60, mas que a inicial foi 20, nesse mesmo tempo, o tempo dele no 60 era 9, e no 20 era quanto? Era 3. Será que através disso eu posso calcular?
essa pergunta, esse desafio, vocês vão tentar me mandar um retorno a respeito disso daí, tá bom? Eu vou lembrar de novo para vocês. Eu trabalhei na primeira questão, que eu usei o exemplo da bicicleta. O que eu trabalhei ali? Eu trabalhei porque já estava pronto. Mas nesse caso nosso, eu não estou trabalhando com ele pronto. Eu estou trazendo para vocês algumas informações. E quais são as informações? É porque eu posso fazer assim, ó. Quem é ΔV vai ser a minha velocidade final, ou velocidade 2, vamos colocar um 2, que a gente já está trabalhando assim, fica mais fácil, mas pode ser um F também, menos a velocidade inicial, e também o tempo final menos o tempo inicial, que foi o que eu mostrei ali em cima para vocês. Fez? O que é que você vai fazer? Aula do dia 12/4, matemática, igual. Aí você me dá a resposta, km/h². Deixa eu ver se a questão tem quilômetro ou metro por segundo. Não, metros por segundo, tá vendo? Então a sua resposta não é km/h, seria metros por segundo ao quadrado. Qual o valor? Esse valor aqui é você que vai me dizer, tá bom? Esse é o desafio, essa foi a nossa aula de aceleração média, tá bom? Eu vou ficar aguardando de vocês o retorno para essa questão. Veja o vídeo se for preciso. Você tem lá uma dica de resposta completa, mas eu deixei mais ou menos traçado quando as informações vierem nesse modelo, como é que a gente faz, tá bom? Aí você deve perguntar, professor, mas você pegou o último e o primeiro, por que eu estou pegando final inicial? Mas, de repente, você pode pensar, e se eu não pegasse dessa forma, o que é que aconteceria? Aí a gente teria, por exemplo, se anulasse aqui, eu teria a inicial em 3 e a final em 6 no tempo, né? Uma velocidade de 20 e a outra de 10. Quanto seria o resultado? Isso aí a gente vê mais à frente. Mas de início, eu quero que você me dê essa resposta desse modelo aí, tá bom? Eu vou fazer até o seguinte, precisar pausar o vídeo para você responder no seu caderno. Esse ângulo vai ficar melhor, que a questão está prontinha para vocês poderem pausar nesse momento e olhar, tá? Depois termina aí e a gente me manda o retorno. Forte abraço para vocês, estou aguardando o retorno de vocês e até mais, bons estudos. Tchau, gente.